Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, abençoe, Pai, esse pastor, o nosso pastor, ao qual o Senhor escolheu para estar nos guiando, Senhor, em teus caminhos e através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, sabemos que o Senhor já tem uma palavra, colocou em seu coração, que o Senhor possa ajudar a transmitir, Pai, a palavra para nós com clareza, Pai, e que a gente venha entender tudo que sai de sua boca, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, graças a Deus. Vou por aqui. O pastor Edilson precisou ir embora, o carro dele estava com problemas, teve que sair um pouquinho antes, né? Amém. Os irmãos foram trabalhar hoje, mas nós estamos aqui. Os irmãos foram trabalhar, verão o culto através aí do vídeo, né? Vocês entendem quando os irmãos cantam Jerusalém, Jerusalém, o que mais? Santa Grei. Cantai, canto, Santa Grei. O que é isso? Os irmãos sabem? Jerusalém, Jerusalém, nós. Cantai, ó Santa Grei. Canta, congregação. Bota para fora, exprime, canta, se alegra. É isso que está dizendo, hosana nas alturas. Salva. É muito linda essa oração. Oração tremenda, linda. Quando cantarmos essa estrofe, pense nisso. Pense nisso. Amados, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí junto comigo em Mateus capítulo 4, versículo 1. Deixa ele aberto. Mateus capítulo 4. Né? Veja bem. O que é uma pessoa bem-sucedida? O que é uma pessoa bem-sucedida? Estou perguntando para você. Aí, materialmente, é uma pessoa que possui muito bem. Sim. O que é uma pessoa bem-sucedida? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa pergunta, ela, digamos assim, ela povoou a minha cabeça. É assim que ela fica, ela povoa, fica aqui enchendo a minha cabeça desde quarta-feira. Desde quarta-feira para cá, isso aí está me perturbando. E o interessante é que quando surge essa pergunta, esse tipo de pergunta, o que é uma pessoa bem-sucedida? A primeira coisa que nós pensamos é o que o Doni acabou de falar. A primeira coisa que vem à nossa mente, o que é uma pessoa bem-sucedida? Dinheiro. Cara, isso é natural. E eu tenho certeza que a grande maioria, quando eu fiz a pergunta, o que é uma pessoa bem-sucedida, rapidamente a mente te leva a raciocinar dinheiro. É natural. Sucesso. Aliás, por que isso? Porque sucesso e dinheiro andam juntos, de mãos dadas. Sucesso e dinheiro andam juntos, de mãos dadas, dizem algumas pessoas. Afinal, o que? Dinheiro abre portas. Dinheiro abre portas. Amados, veja bem. O sucesso, ser uma pessoa bem-sucedida, é uma coisa muito relativa. Porque, para muitos, não significa a mesma coisa. Para muitas pessoas, não significa a mesma coisa. E por que eu digo isso? Apesar de pensarmos em dinheiro, porque tem pessoas que têm dinheiro, têm roupa, celular, carro, mas são tristes, sem vida. E aí eu peço para que você reflita novamente, será que quem tem dinheiro tem sucesso? Será que quem está com o bolso cheio tem sucesso? Por outro lado, tem muitas pessoas que vivem aí duro. Tem um carrinho velho, passa uma dificuldade terrível para fechar as contas no final do mês. Mas a alegria faz parte da vida deles. E eu
ouvi essa semana uma frase que resumiu assim de forma simples e muito profunda o significado de ter sucesso. Ter sucesso não é carro bom. Ter sucesso não é dinheiro. Ter sucesso não é acessos, ter portas abertas. Ter sucesso não é ser amigo de quem tem sucesso. Ter sucesso não é estar cheio de gente em volta de você. Ter sucesso não é liderar. Essa frase foi muito profunda, simples, porque diz que ter sucesso é ser feliz. Ter sucesso é ser feliz. Não importa a condição financeira que você está. Ter sucesso nessa vida é ter a felicidade dentro do peito e do coração. Mas vamos lá. Independente aí das minhas considerações pessoais, a palavra sucesso, ela tem muitos significados. Mas na nossa cultura, o sucesso, ele significa a conquista de 3 coisas, ou pelo menos uma delas. Em nossa cultura, sucesso significa, como falamos, o quê? Dinheiro. Dinheiro, riqueza. E quando eu falo de riqueza, eu estou literalmente falando de dinheiro. Quando falamos de riqueza, eu falo de autoridade, de influência e de poder. Ter sucesso, segundo a nossa cultura, é ter riquezas, é ter satisfação. E quando eu falo de satisfação, eu falo de satisfação carnal, dos desejos da carne, da busca do bem-estar, do prazer. Ter sucesso, segundo a nossa cultura, é ter prestígio. E quando estou falando de prestígio, eu falo de fama, de glória, de reconhecimento, de ser reconhecido. Isso é ter sucesso na nossa cultura. Riqueza, satisfação pessoal e prestígio. Mateus capítulo 4, a partir do versículo. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve o quê? Fome. Depois que jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sim. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Continuando, disse Jesus, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrar-me adorares. Então disse Jesus: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás
e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amados, veja bem, muitas pessoas têm sucumbido, têm caído diante das tentações de Satanás. Aliás, olha o versículo 2 de novo, bota lá o 2, o 3. Olha só, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, que aconteceu, Doni? Teve fome. Ele jejuou 40 dias e 40 noites, e aí teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: olha, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Veja bem, eu gosto sempre de salientar que o inimigo, ele anda ao nosso derredor. Ele anda ao nosso derredor. 1 Pedro 5,8 diz: olha, sede sóbrio, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão e procurando a quem ele possa tragar. Queridos, esse texto está dizendo de uma forma clara que o inimigo, ele está de olho, ele está te esperando ou esperando para dar um bote. Eu gosto de dizer que quando ele ouve o estômago de Jesus roncar, esperou 40 dias e 40 noites. Quando o estômago de Jesus deu aquela roncada, se tu és filho de Deus, cara, precisamos ter em mente isso. O diabo, ele anda em derredor e está doido para buscar quem possa tragar. Preste bem atenção. Das muitas tentações que nos sobrevêm, nenhuma tem tanta eficácia como essas três. Das tantas e tantas tentações que sobrevêm à vida do cristão, nenhuma delas tem tanta eficácia quanto essas três: riqueza, satisfação e prestígio, ao ponto de aprisionar o cristão dentro desse pecado. Aprisiona, prende o cristão. E de novo aí no texto, em Mateus 4, do 1 ao 11, nós podemos observar de uma forma bem clara que há 2000 anos atrás, esses três indicadores de sucesso, riqueza, satisfação e prestígio, foram usados como instrumentos na mão do diabo para tentar frustrar os planos de Deus em relação a Deus. Há 2000 anos atrás, esses três indicadores de sucesso, riqueza, satisfação e prestígio, Satanás usou para frustrar os planos de Deus em relação a Deus. E qual eram os planos de Deus em relação ao seu Filho Jesus? Qual que era o plano de Deus? Era o plano de Deus em relação ao seu Filho Jesus? Sim, para salvar a humanidade. Salvar a humanidade! Sim! Os planos de Deus era que Jesus fosse o Salvador da humanidade. E de todas as formas, o inimigo, Satanás, ele vai, que anda ao redor, ele começa, ele percebe que Jesus está vindo para salvar a humanidade, e ele quer de todas as formas frustrar os planos de Deus. Entenda que o nosso inimigo quer de todas as formas destruir a vida do homem. Ele queria frustrar os planos de Deus. Para quê? Para que nós vivêssemos na miséria. Essa foi a tentativa dele. Ele quer de todas as formas te destruir, meu querido. E para isso ele vai usar de todas as estratégias possíveis e impossíveis para te lançar no chão, para te jogar no chão. O que nós precisamos entender é que ele tenta
frustrar os planos de Deus para Jesus, para o homem, usando esses 3 indicadores de sucesso. Se ele fez isso com Jesus, o que dirá conosco? Se ele fez isso com Jesus Cristo, o que dirá conosco? E eu falo isso porque hoje, esses mesmos instrumentos ainda são utilizados pelo inimigo para nos destruir. O objetivo dele, usando esses instrumentos, é destruir a nossa vida familiar, a nossa vida ministerial. E o pior, tem muito crente caindo nessa corrida pelo sucesso. Tem muito crente entrando de cabeça nessa corrida do sucesso, pelo sucesso, e não tem se dado conta na encrenca em que está se metendo. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês nessa manhã é a satisfação. A satisfação, a busca do prazer pessoal. Olha o versículo 3. O que ele está dizendo aí no 3? Aí, na parte B do 3, o que ele está dizendo? Manda que essas pedras se tornem pães. Manda que essas pedras se transformem em pão. Você está com fome, Jesus? Manda que essas pedras se transformem em pão. Olha que enxerido! Olha que intrometido! Jesus jejuando 40 dias e 40 noites e teve fome, e naquele momento Satanás, que anda em derredor, o desafia a usar o seu poder em benefício próprio para satisfazer o quê? O desejo da carne, para satisfazer o seu desejo da carne e saciar a sua fome. Olha a estratégia! E quantas pessoas, quantos de nós têm corrido no seu dia a dia atrás dessa mesma satisfação pessoal? Quantos de nós têm corrido atrás disso? Do prazer, do seu bem-estar. Porque afinal de contas o importante sou eu. Eu sou o cara. O importante é o meu prazer. O importante é eu estar bem. Meu vizinho, meu cônjuge, minha esposa, meu esposo, meu filho, meus amigos, eu estou nem aí. O importante é eu. Eu sou importante, porque eu tenho que andar cheiroso. Eu tenho que andar cheiroso, eu tenho que comer bem. Eu tenho que andar bem vestido. Eu tenho que ter grana no bolso para quê? Para o meu prazer pessoal. De repente eu passei ali no negócio, eu vou lá e compro. É eu. E o mais interessante, usamos tudo que está em nossas mãos. Dinheiro, nome, sabe quem sou eu? Você sabe quem sou eu? Eu sou. Usamos amizade. Usamos tudo em benefício próprio. Para quê? Para satisfazer os nossos desejos carnais e sentir o quê? O doce sabor do pecado. Quantas pessoas abandonam Cristo, largam Cristo? Quantas pessoas escolhem viver uma vida de prazeres que são passageiros, longe dos braços do Pai? Ele quer me seguir, tem que fazer o quê? Diz o Senhor. Tome sua cruz. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Cara, se nós pudéssemos abrir os nossos olhos espirituais, eu acho que nós não conseguiríamos andar por essas ruas de tanta cruz que estavam largadas pelo caminho, que estão largadas pelo caminho. Quantos e quantos crentes não têm negado a si mesmo, não têm tomado a sua cruz?
Pelo contrário, largam por aí. Por quê? Justamente por isso. Eu tenho que andar cheiroso, eu preciso comer bem, eu preciso andar bem vestido, eu tenho que ter o dinheiro no bolso. Queridos, presta bem atenção, cuidado com as estratégias do inimigo, cuidado em querer ter satisfação pessoal para você. Observe que tem pessoas à sua volta, tem gente do teu lado, cara. Quantas pessoas abandonam Cristo e escolhem viver essa vida de prazer? Se nós continuarmos a ler o texto, nós vamos ver que Cristo não age dessa maneira. Cristo não pensa somente nele. Ele não se dobrou ao seu desejo. Você pensa que ele não teve fome? A Bíblia relata claramente que ele teve fome. E se você tem fome ou teve fome, você sabe o que Cristo sentiu. Nós não aguentamos ficar um dia sem comida, Cristo ficou 40. Imagina a fome que sobreveio sobre a vida dele. Mas Cristo não agiu dessa maneira, ele não pensou somente nele. Deus tinha um plano para a vida dele. Ele não se dobrou ao seu próprio desejo, à sua própria vontade. Ele satisfez o desejo do Pai. Salmo 37:4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus conhece os seus desejos. É uma frase tão normal para se dizer nos cultos, mas é a pura verdade. Deus conhece os seus desejos e por isso nós temos que deixá-lo, lançá-lo nas mãos do Senhor. Lance os seus desejos, aquilo que você quer. Lance na mão do Senhor. E faça o que agrada ao Senhor. E no tempo certo, na hora certa, do jeito certo, Ele, Deus, satisfará o seu desejo. Só põe o versículo 11 para mim. Olha só. Então, o que aconteceu? O diabo chegou. E o que aconteceu? Para chegar e servir. Serviram! Não é no nosso tempo, cara, é no tempo do Senhor. Não adianta a gente querer fazer as coisas no nosso tempo, menino birrento, que bate, que se atira do chão, eu quero. Não, cara! É no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. Deus vai satisfazer o meu e o seu desejo, vai matar a minha e a nossa fome. Amém. Glória a Deus. Não precisa se enveredar para os caminhos do inimigo. Não se esqueça que ele está em derredor, ele está aí, doidinho para você, esperando doidinho para que você ronque o seu estômago. A outra coisa é o prestígio, a fama, a glória. Olha o versículo 6. Presta atenção agora. Não pensa você que Satanás é burro, que de burro ele não tem nada. Olha aí o que ele diz. O que ele diz? Tá bom. O que ele está dizendo? Se tu és filho de Deus, atira-te daqui, lança-te daqui. Se tu és filho de Deus. Prestígio, fama, glória. Satanás sabia que Jesus era o Filho do Deus vivo. Ele tinha certeza, ele tinha convicção, ele sabia. Mas mesmo assim, ele quer colocar em xeque a paternidade de Cristo, ou seja, o seu prestígio. Ele sabe
que Jesus é filho do Deus vivo, mas ele precisa colocar em xeque a paternidade de Cristo, o prestígio de Cristo. Se tu és o filho de Deus, ele, Satanás, queria que Jesus provasse a ele que ele, Jesus, era filho de Deus. Ele falou: olha, se tu és. Ele queria que o Senhor provasse para ele. Satanás estava querendo gerar dúvidas no coração de Cristo, e por isso ele desafia Jesus a provar sua paternidade, provar se era mesmo filho do Criador do universo. Irmãos, falou eu de novo. Essa época em que nós vivemos, onde as pessoas estão ficando cada vez mais individualistas. Mentira, pastor, mentira? Olha ao seu redor. As pessoas estão mais individualistas, pensando em si mesmo. Nesse mundo em que as pessoas estão mais egoístas, olha para o seu lado que você vai ver o individualismo e o egoísmo. Nós notamos que a busca pelo reconhecimento, nesse momento em que cada vez as pessoas estão mais individualistas, estão mais egoístas, nós notamos que a busca pelo reconhecimento, pela autoafirmação, é uma característica que predomina a nossa sociedade. Sabe quem é meu pai? Já ouviram isso? Sabe quem que é o meu pai? Sabe quem é meu irmão? Quem que é, rapaz? Você não me conhece, não? Todo mundo querendo levar vantagem. Todo mundo querendo levar vantagem. Infelizmente, o que acontece? Muitas pessoas têm feito qualquer coisa para obter prestígio, para obter fama, para obter glória, para obter atenção. As pessoas estão fazendo qualquer coisa para isso. Veja bem, essa busca, por que não dizer frenética, nervosa, ansiosa, nessa busca que as pessoas estão tendo pelo prestígio, pela fama, pela glória, pela atenção, essas pessoas não estão nem aí se passarem por cima da família. O que elas querem é isso, é fama, prestígio, e não estão nem aí se passarem por cima da família, se passarem por cima dos amigos, se passarem por cima dos princípios e muitas vezes dos princípios cristãos para obterem aquilo que querem. Tudo para se tornar reconhecidas, tudo para entrarem na turma. Mas Cristo não precisava de autoafirmação, ele não precisava de prestígio. Ele não precisava, porque ele sabia a quem ele pertencia. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. E com isso ele não precisava provar nada para ninguém, porque ele sabia quem ele é. Cara, presta atenção. A chave para não cairmos em mais essa cilada, esse engodo, essa cilada de Satanás, a chave é quando sabemos a quem pertencemos. E quando nós sabemos a quem nós pertencemos, nós sabemos como devemos andar. Essa é a chave. Muitas vezes estamos aqui preocupados em provar as coisas para os outros, mostrar as coisas para os outros, dizer para os outros que eu sou, que eu fiz, que eu faço, que eu sei. Cara, não tem necessidade disso, meu. Isso não importa para ninguém. Para que querer esse prestígio, essa glória? O nosso mundo não é aqui. Estamos aqui de passagem, meu. Nossa casa lá nos céus, lá com Jesus, não é aqui. Eu não preciso provar nada para ninguém. E para que não caiamos nesse engodo, nessa cilada de Satanás, eu repito, nós precisamos saber a quem pertencemos. E quando sabemos a quem nós pertencemos, nós sabemos como nós devemos andar.
E eu te lanço um desafio, uma pergunta, para você responder aí no teu coração: a quem você pertence? A quem que você pertence? Muitos cristãos, pastores, missionários, músicos, diáconos, membros, isso não é tão difícil ver. Abra os canais de YouTube, ligue a sua televisão. Tantos e tantos cristãos têm buscado o reconhecimento de homem. Têm corrido atrás de prestígio. E aí sabe o que acontece? Se enredam, se embaraçam por esse caminho do prestígio que não leva a Cristo de jeito nenhum. Vou dizer uma coisa importante para mim e para você. Não precisamos provar nada para ninguém, cara. Nem para nós mesmos. Tem gente que quer até provar para si mesmo. Não precisa. Não precisamos provar nada para ninguém. E nem para nós mesmos. O que nós precisamos nos lembrar é o quê? A quem? A quem pertencemos. Só isso. Porque se nós lembrarmos a quem pertencemos, nós vamos andar nos padrões de quem nós pertencemos. E a terceira coisa, estou encerrando, é a riqueza. Olha o versículo 9. Cara, 2000 anos atrás, o bicho vai lá e vai nessas 3 linhas. Olha eu. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Riqueza. Quantos aqui jogaram na Mega Sena? Tem Mega Sena da virada agora. Em nossa sociedade capitalista, onde o sucesso é sinônimo de riqueza, de poder, de influência, muitas e muitas pessoas são levadas a correr de uma maneira doida atrás dela. De quem? Muitas pessoas estão aí, correndo para lá e para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, atrás da riqueza, atrás do dinheiro. E não vê que tem filhos que precisam crescer ao seu lado. Não vê que tem família que precisa estar do seu lado e estão correndo atrás de ser rico. E nessa corrida atrás do dinheiro, atrás da riqueza, você sabe o que a gente se torna? Nos tornamos um bando de avarentos. Na busca atrás da riqueza, passamos a dar valor a quem? A riqueza, ao dinheiro, porque eu estou correndo atrás dele, ele é importante. E acabamos nos tornando de pessoas avarentas, sem a mínima sensibilidade com as pessoas que nos rodeiam, que nos cercam. Acabamos não tendo nem aí para o nosso próximo. Mas ainda tem alguns que acabam doando as suas migalhas aí para tornar as consciências mais tranquilas e enfim podemos dormir à noite. Mas não entende, não compreende que estão se prostrando diante de Mamon. Estão lá, adorando Mamon. Cara, essa busca frenética, doida por dinheiro, vem acabando com famílias desde Adão e Eva, quando Deus os formou. As famílias vêm sendo destruídas por essa corrida atrás de grana. Isso acaba com as famílias, inclusive a família cristã. A busca por dinheiro vem ceifando famílias inteiras.
Aí a gente olha para trás e fala, onde foi que eu errei? Porque você andou a vida inteira correndo atrás de grana, cara. Você correu atrás de grana, largou seus filhos, largou sua mulher, largou o seu marido, você largou a sua vida, só correu atrás de dinheiro. Depois você olha para trás e vai falar o quê? Onde que eu errei? Cara, abre os olhos, ainda é tempo. E o pior, quando eu digo ceifar famílias inteiras, você sabe o que é ceifar? Colher. Como é que você colhe? Sim, mas existe um instrumento. Foice. Você acaba ceifando família inteira. Sabe o que é ceifar, bicho? Você acaba, cortando, abatendo, no sentido figurado, destruindo, extinguindo a sua família. É isso, cara. E nessa busca doida pelo dinheiro, homens e mulheres acabam, sabe, fazendo o quê? Não tem tempo para os seus entes queridos, acabei de falar. Muitos e muitos acabam fracos na fé, por não terem tempo, sabe de quê? De comungar, de terem comunhão com Deus. Não vai dar. Salmo 19:10 diz assim, diz que a palavra de Deus é mais desejável do que? Alguém sabe? A palavra de Deus, ela é mais desejável do que ouro. Olha só que tremendo, cara! A palavra de Deus, ela é mais desejável do que ouro. E aí completa. Aí o Salmo, quem vai ler para nós? Salmo 19:10. Cara, isso daí é tão difícil entrar na nossa mente, nessa sociedade que nós vivemos hoje. A palavra de Deus é mais desejável do que ouro, do que muito ouro fino, do que muito ouro depurado. Aquele que tira todas as impurezas, que faz com que o seu valor fique exorbitante. A palavra de Deus é muito mais que dinheiro, que ouro. Mais doce do que mel, licor dos favos. Bem lembrado. Olha só. Eu gosto de doce, porque eu estou vendo como é que é a palavra de Deus. Que a gente enxerga de uma forma clara através desse texto. Ô pastor, eu não posso então trabalhar? Pode trabalhar. Trabalho, você não desconta, não paga. Não estou dizendo para você sair do teu serviço, não estou dizendo para você largar tudo, estou dizendo que você precisa se ajustar à palavra de Deus. E você cumpriu o seu papel de homem, e você, minha irmã, cumpriu o seu papel de mulher. Não estou dizendo para você não trabalhar. Estou dizendo para que você cumpra o seu papel, para que lá na frente você não venha chorar. E o que nós enxergamos de uma forma clara aqui, ó, nesse texto, no Salmo 19:10, que ser bem-sucedido não é ter dinheiro, não é ser rico, não é ter satisfação. Aliás, está cheio de crente que pensa que quando o cara tem dinheiro, é uma evidência do sinal das bênçãos e aprovação de Deus. Está errado. Nossa, o irmão ali comprou outro carro. Olha como Deus está abençoando a vida dele. Olha, ele está cheio de grana. Olha, é Deus abençoando a vida dele. Para com isso. Isso é teologia de prosperidade para encher a cabeça de quem tem cabeça mole. Nós enxergamos de forma clara nesse Salmo 19:10 é que ser bem-sucedido não é ter dinheiro, ser rico, ter prestígio, ter satisfação. O sucesso aos olhos de Cristo a
O sucesso aos olhos de Cristo é obedecer e fazer a vontade do Pai. E por isso que eu te dei os dois exemplos no início. Cheio de gente que tem dinheiro, carro, grana para tudo que é lado, né? O gerente do banco foi me ligando, tem dinheiro aí, tá? Mas são tristes, têm vida vazia, não conseguem ser felizes. Por outro lado, tem pessoas que sofrem para fechar o mês, mas têm uma alegria tremenda dentro do coração. Porque o sucesso é ser feliz. E ser feliz é estando dentro dos preceitos da palavra de Cristo. Porque a palavra de Cristo, ela é mais desejável do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, ouro fino. A palavra de Cristo, ela é mais doce que o mel e o licor das favas. O que é fava? Favos do mel, né? Favos do mel. A palavra de Cristo, ela é mais doce que o mel e o licor de dentro dos favos de mel. Que Deus possa fazer com que nós repensemos na nossa vida, na nossa forma de viver. E não se arrepender daquilo que passou, porque o que passou já foi. Mas a partir de agora, tomarmos posições a respeito do que a palavra de Deus nos diz. Cada um de nós fazer aquilo que a Bíblia, que está aí no seu corpo, determina para você que é homem e para você que é mulher. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos. Te damos graças porque, como eu fico feliz, ao ler a sua palavra e ver que em momento algum o Senhor se prostrou, se curvou a qualquer desejo da carne, mas antes, Jesus, você fez a vontade do Pai, eu te louvo por isso. Eu te louvo porque é um exemplo para nós nos dias de hoje. A sua palavra tem nos transformado, tem feito com que nós nos tornemos homens e mulheres cada dia melhores. Portanto, ó Deus, eu lanço cada um dos meus irmãos diante de Cristo. E Deus, que não haja no nosso coração a tristeza por aquilo que foi feito, por aquilo que passou, mas que possamos visualizá-lo a partir de agora. E assim, ó Deus, reconstruirmos tudo aquilo, ó Deus, que de uma forma ou de outra o inimigo destruiu, o inimigo manchou, o inimigo complicou. Deus Santo, Pai querido, transforma a nossa vida e que venhamos, Deus, a cumprir o nosso papel como homens e mulheres de Deus, honrando sim a palavra do Senhor, porque ela é mais desejável do que o ouro mais fino, ela é mais doce do que o mel, é mais doce que o licor dos favos. Eu te louvo por isso. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. A palavra está aí, é só a gente colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Se queremos ter uma vida melhor, ouça e coloque em prática. Domingo que vem, dia 10, dia 10? É dia 10. Dia 10 nós teremos o penúltimo culto do ano. O último culto vai ser no dia 17, tá bom? E estamos planejando aí fazer algo diferente no dia 17, né? Eu entendo que vai ser o último culto, deve ser gostoso, vamos fazer pela parte da manhã, né? Nada que extrapole o horário, mas é importante a presença da igreja, para nós glorificarmos e agradecermos a Deus por tudo que aconteceu conosco nesse ano.
Eu tenho certeza que se você fazer um levantamento, você vai ver quantas coisas boas o Senhor fez. Amém. E quanto o Senhor nos ensinou. Tá? E isso eu creio que vai ser bastante importante. Tá bom? Quarta-feira, irmãos. Quarta-feira está aqui no culto. Tá bom? Você está em casa sem fazer nada? Cara, vem aqui com a gente louvar, engrandecer o nome do Senhor, aprender um pouquinho mais, sabe? Incentivar esses irmãos que estão iniciando agora no ministério da palavra, né? Eu sei que é difícil, parece que é fácil aí, o Doni, o Henrique, né? O Pedro, né? O Luiz, que devem começar em breve, o Léo, que estamos desafiando, e tantos outros, não é fácil, meu, sabe? Todos passamos por isso, e é tão bom quando a gente vai trazer a palavra, nós vermos a companhia dos irmãos nos apoiando, né? E eu convido você a estar aqui de quarta-feira. Ah, pastor, eu trabalho, vai trabalhar, cara. Não vai trabalhar, vai perder o emprego, né? Porque quer vir no culto, não faça isso não. Bom, vamos ficar de pé. Amados, olha, obrigado aos irmãos que escutaram, que viram a mensagem, ainda estamos precisando, tá? Olha, precisamos de óleo, café, molho. Eu creio que com o que chegou, talvez dê para a gente formar as outras 2 cestas, para montar 5 cestas, tá bom? Então, que os irmãos possam aí estar auxiliando nesse sentido. Bom, sei que Deus vai dar graça. Amém? Tudo certo, Henrique? Mais alguma coisa? Podemos ser? Bom dia. O Henricão aí fica na frente, né? Quieto. Vamos orar. Você tem um pedido aí, coloca diante do Senhor. Meu, se você precisa de mudança nessas áreas que foi citada aqui, cara, coloca aí diante de Deus. Senhor Jesus, eu quero mudar. Agora, se você falar assim, eu quero mudar, aprenda. E leia o Salmo 126 para você ser consolado, tá? Pensa que as coisas vão ficar boas, não. Se resolver mudar, que não vai ficar nada bom, não, viu? Bom? Fácil não, viu? Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos. Te damos graças porque o Senhor verdadeiramente é bom. Pai, nós te louvamos. Te louvamos pela vida de cada irmão que esteve aqui, que participou do culto, da ceia do Senhor. Abençoa aqueles irmãos que também não puderam. Pai, é fim de ano, trabalho. Deus, abençoa cada um deles que precisaram, ó Deus, trabalhar. Abençoa o Edilson, o pastor Edilson, o carro dele está com problema, vazando água. Senhor, que ele consiga ir um mecânico, alguém que possa solucionar esse problema. Lançamos todos nós diante do Senhor. São tantos problemas, tantas lutas, tantas aflições, mas nós entendemos que a tua palavra é quem faz a diferença na nossa vida. Por isso eu te louvo, te agradeço em nome de Jesus Cristo. E que a graça do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação e o Espírito Santo do Senhor esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Toma uma água gelada, sabe aí um cafezinho. Não sei se a dona Norma trouxe, o mais ruim é o do Pedro. Se a dona Norma trouxe,